Às vezes a gente acha que a gente precisa de muito dinheiro para gerar diferenciação. E talvez a diferenciação está justamente no olhar para o paciente, ouvir o que é importante para ele, entregar algo de valor que na época fez todo sentido. Eu vejo isso nos nossos clientes. Quando eles são pequenininhos, eles têm uma dor muito grande de crescimento. E quando eles começam a ficar muito grandes, claro que a gente sempre quer crescer, mas começa a ser uma dor mais de controle, né? Hoje, no momento que tu tá na clínica, qual que é a tua maior dor de gestão? Quando tu tá crescendo, faz parte do jogo. Algumas coisas não vão sair 100%. Claro que tu se prepara, tu se organiza. A preparação, né, ela é fundamental, mas ela não vai evitar erros, né? E a cultura, talvez hoje seja uma das coisas mais valiosas, né, que a gente tem, porque cultura e pessoas tá muito interligado. As pessoas só vão ter uma cultura forte se elas respirarem o seu DNA, o que é importante para você. Então, quanto mais você tiver um contato com a sua equipe, mais rápido essa cultura que tem a ver com você se internaliza. E como é que tu vê o papel da secretária no time no geral, assim, doutora? Como de fato ter secretárias que mexam esse ponteiro na clínica? Se os médicos soubessem o quanto é legal você ter uma equipe que internaliza a sua cultura, que pensa como você, gente. Por isso que eu acredito que a gente investir em pessoas, treinar, capacitar, abrir o mindset dessas pessoas e também estar presente, ser o exemplo, isso é transformador. Olá, sejam bem-vindos a mais um e o último episódio da nossa segunda temporada aqui do Prontuário de Gestão. Antes de mais nada, eu gostaria de agradecer a todos vocês que estiveram com a gente nessa segunda temporada. Pra gente é uma honra, um prazer estar sempre levando um conteúdo para vocês de gestão, de marketing, de vendas. É um pouquinho diferente de lá no nosso dia a dia na plataforma, que a gente ajuda vocês com as ferramentas, com o suporte, com os treinamentos. Aqui no nosso podcast, a gente sempre tem boas conversas, grandes bate-papos com especialistas, com médicos, com cases, que vocês nos pedem também para participar aqui do programa. E é uma forma da gente levar a nossa missão, que é ajudar você médica, você médico, a construir negócios melhores. E hoje eu estou muito feliz de estar recebendo uma convidada aqui que faz tempo que a gente tem que marcar esse bate-papo, né, doutora? Enrolei, né? essa ponte Rio Grande do Sul, Minas Gerais é mais difícil, mas deu certo a gente se encontrar aqui em São Paulo. Hoje eu estou recebendo aqui no nosso programa a doutora Cíntia Cunha, parceira também da Gestão DS. Doutora, muito obrigado por aceitar o nosso convite e estar aqui hoje batendo esse papo conosco. Não, o prazer é enorme estar aqui, até para a gente tentar somar, né, contribuir com o pessoal aí que está nos assistindo. Obrigada pelo convite, vamos fazer valer esse tempo, né? Boa. A gente, para encerrar a temporada, geralmente o pessoal gosta muito, a gente traz especialistas, consultores, mas o pessoal gosta muito quando a gente traz médicos, porque eles, como o nosso principal público são os médicos que nos escutam, né? Acabam se enxergando, né? Se vendo ali na pessoa, no case. E hoje a gente vai bater um papo sobre o médico como protagonista de gestão do seu consultório e falar um pouquinho dessas fases também, né? Desde daquele consultório pequenininho, às vezes tu trabalha para uma outra pessoa e tu resolve dar esse passo de criar a tua clínica, o teu consultório, depois expandir. E nada melhor do que você que está com a gente hoje aqui para bater um papo, porque você passou por isso, né, doutor? Então, não sei se daqui a pouco alguém da nossa audiência não te conhece, mas se não te conhecer ainda, se apresenta um pouquinho, fala um pouquinho da tua trajetória também. Acho que é legal a gente falar um pouco do médico como protagonista e gestor, porque a gente não é formado para fazer isso, Verdade. Né? E a vida te impõe. Eu sou médica dermatologista há 17 anos. Eu comecei minha vida como a maior parte de todos os médicos. A gente se forma, a gente vai para uma especialização, fui fazer dermatologia, e a gente cai na vida para fazer o que aparece. Plantão, clínicas populares, atendia convênio, SUS, o que aparecia. Trabalhava de domingo a domingo, 5 empregos. É o início de uma jornada, né, de você plantar até você conseguir viver daquilo que você quer. Mas desde muito nova eu tinha um objetivo muito claro, sabe, Felipe? Eu sempre fui muito audaciosa. Assim que eu entrei na dermato, eu falei, em 10 anos eu vou ser referência na minha área, na minha cidade. Legal. Mal sabia eu que 10 anos depois eu alcançava esse resultado, mas eu era referência até em outras regiões, né? Cresci muito no Brasil, mas tudo porque eu tinha um objetivo claro. Então eu vivi várias fases do meu negócio. Então hoje eu tenho uma clínica que é referência hoje no Brasil em modelo de gestão, de jornada de paciente, de encantamento, inovação. E além disso, eu tenho forte dentro de mim, além da medicina, da dermatologia, que é uma paixão, né? A gente promover transformação para as pessoas, eu tenho os meus cursos e mentorias voltados para médicos, onde a gente compartilha a jornada, os desafios, os obstáculos, a gente pega na mão, ajuda aquele médico também a se desenvolver, a alcançar os seus sonhos. E dentro desse braço, a gente treina secretárias, a gente fala sobre marketing, a gente fala sobre tudo, porque queira ou não, você mesmo falou, às vezes você traz vários consultores aqui, mas
o médico, de médico para médico, a gente consegue ter uma comunicação mais clara, mais simples. Uma vez eu sentei com um Toca contador. mais na dor, né? Olha, uma vez eu sentei com um contador para falar de contabilidade. Depois de meia hora eu pensei assim, acho que se eu pensar aqui, espremer, acho que eu entendi 10% do que ele falou. Porque às vezes existe, né, termos, às vezes, que às vezes não são familiares para o médico que não é acostumado com gestão. Então, nada como de médico para médico a gente simplificar e facilitar, né? Que legal, acho que vai ser um baita papo pra gente trocar e trazer vários insights aí pra nossa audiência. Eu gosto de brincar, a gente também, do outro lado aqui como startup, também tem essa jornada do empreendedor, né? Que eu gosto muito de uma analogia do Eric, que era o SEO da RD, que ele fala que ter uma startup que vai crescendo é como se tu escalasse uma montanha. Tu nunca vai do ponto A até o topo. Tu vai parando. Em cada local que tu vai parando, tu vai mudando os equipamentos. E não existe faculdade para ser empreendedor. Mas mesmo assim eu vim da administração. Então, de certa forma, a gente tem uma teoria para escalar essa montanha. Eu fico pensando muito no médico, né? Que é meio que treinado para ser um mergulhador. E quando você se depara, tem que subir uma montanha também. Porque se vê empresário, tem que ser um empreendedor também. E aí eu queria te perguntar, Tora, ter um consultório, ter uma clínica, sempre foi o primeiro objetivo, desde o início, assim, eu vou ter o meu consultório, vou ter minha clínica. Como é que foi esse teu início, assim? Não era um objetivo até que você se depara num conflito. Então, eu lembro assim, eu queria fazer dermatologia, viver daquilo. E os meus primeiros empregos eram atender no SUS, numa rede pública, onde eu atendia os pacientes dali, atendia numa clínica popular. Só que, de repente, você se depara num ambiente em que você tem que atender 30 pessoas num dia, 40. De repente, você vê que não consegue gerar a transformação que você espera gerar como médico para as pessoas, porque o tempo de contato é muito rápido. E aí você começa a ficar frustrado. Você fala, gente, eu vivi anos de estudo na medicina, passei por uma especialização para fazer isso. E aí começou a doer muito em mim. Eu falei, não, eu preciso ter um consultório. Na época, eu vou até confessar, meu pai é médico, ele tem 43 anos de formado, é radiologista, ele sempre teve um consultório para mim. Mas no início da vida a gente não tem paciente, né? Às vezes o paciente é a mãe da amiga, ou a amiga da mãe. E aí eu tinha poucos pacientes, mas uma coisa eu tinha certo. Aquela dor de viver aquela realidade de um SUS, de um ambiente de clínica popular, não era para mim. Eu sempre gostei de dar atenção, de dedicar tempo, criar relacionamento, e era muito sofrido. Então, pensei, preciso viver algo que faça sentido. Preciso de um consultório meu. E mesmo com meu pai atendendo ali, eu comecei a entender de gestão naquela fase. Quando a gente entra para a vida profissional, a primeira fase da carreira é, vou começar no consultório que meu pai me cedeu, reformei alguns móveis lá com pouco dinheiro que tinha, né? Peguei dinheiro da mãe, do pai, trocamos uns estofados, Você chega lá e pensa assim, por quanto é que eu vou vender um peeling? Quanto que eu vou cobrar numa consulta? E aí você começa a se encontrar diante de perguntas que você nunca se fez. Peraí, como é que eu vou contratar uma secretária? O que ela tem que fazer? Quanto que eu vou pagar? E aí, quando você começa a pagar impostos, quando você começa a se deparar com um alvará, você fala, peraí, que vida é essa que eu não sabia que tinha Eu achei que era só atender. Eu achei que era só viver daquilo que eu aprendi na faculdade. E aí, eu falei, puxa vida, eu vou ter que estudar um pouco sobre isso, porque senão eu vou ficar sofrendo com essas questões. Então, veio a dor de você não saber nada sobre montar um consultório e da dor de você não viver a medicina com propósito, né? E aí, quando eu comecei essa primeira fase, eu falei, não. Comecei a atender com meu pai, fui aprendendo um pouco sobre essas questões, mas ainda assim não estava legal, porque meu pai vem de um universo, de uma geração passada, em que o foco é doença, ele não tinha um olhar para encantamento, e eu já tinha isso meio que intuitivamente lá atrás, 17 anos atrás. Eu queria ter um cafezinho, um biscoito, alguma coisa ali, e meu pai, que besteira, vai gastar dinheiro à toa. E eu falei, gente, aqui também não é para mim, também não tô feliz aqui. E aí foi muito buscando o meu propósito de felicidade, de conexão com o meu propósito. Falei, preciso de um lugar meu. E aí foi quando eu dei essa mudança, né? Quando eu trabalhei meu mindset, falei, não, vou ter um espaço que faça sentido para mim, que tenha a minha cara, que eu possa fazer o que eu quero, que meu paciente se sinta bem, que eu possa atender com calma. E aí você começa, você vai de venda, você não sabe o que tem na frente, né? Você falou que empreender é subir degrauzinhos, só que qual que é a diferença? Você não sabe para onde você está indo. Você sabe que você quer subir o próximo degrau. Você não sabe onde ele vai dar. E nem as dificuldades ou pedras que vão ter. Eu acho que é até bom não saber. Porque hoje, quando eu olho para trás e penso, caraca, eram pedras muito grandes. Acho que se eu soubesse, talvez eu teria desanimado. Às vezes é bom não saber. Vai para o próximo degrau, um de cada vez, que aí rapidinho, a hora que você vê, você chegou lá, né? Perfeito. E tu te lembra, pegando quando tu fez esse movimento ali, preciso do meu espaço. Ali naquele momento era tu e a secretária, tu sozinha. Como é que era esse momento de equipe e qual foi os primeiros desafios ali? Claro, é muito mais fácil quando a gente já tá lá no final da história
olhar pro passado e, ó, não, foi isso, mas naquele momento ali que tu saiu, olha, eu tenho esse objetivo, eu tenho essa vontade de ter uma experiência diferente pro paciente. Começou mais tu e secretária, qual que eram os principais desafios ali que tu viu nesse momento? E também hoje olhando para trás, assim, que acertos que tu viu, que mesmo até de certa forma intuitiva, que tu desde o início trabalhou certo na gestão? Olha, o que acontece? Quando eu estava lá no consultório do meu pai, ele tinha a secretária dele. Mas ela tinha um jeito de lidar que eu não me encantava muito. Então eu falei, quer saber? Vou ter a minha secretária separada. Então foi a primeira decisão assertiva. Mesmo no ambiente de colaboração, de divisão de salas, eu preferi ter uma secretária com a minha cara. Desde o início. Desde o início. Perfeito. E ela está comigo até hoje, 17 anos. Hoje ela é governanta da clínica. Então, foi muito legal, uma decisão assertiva. Você já colocar um pouco do seu DNA no atendimento, mesmo que seja um espaço que não é seu. E aí, a dor de querer crescer, mas sem dinheiro, porque início da vida a gente não tem. Não é assim, vou lá, vou investir. Não tinha dinheiro, não tinha perspectiva. Eu tinha uma poupança muito pequena e eu pensava, meu Deus, e agora? Só que aí você tem as pessoas que te incentivam, né? Minha mãe foi uma grande incentivadora. Ela, Cíntia, vamos comprar um espaço para você. Eu falei, mãe, não tem dinheiro, não precisa de dinheiro. Vamos lá na Caixa, vamos financiar. E assim, decisão muito assertiva, né? A gente foi atrás, fiz um financiamento de 30 anos no imóvel, onde eu fui comprar a minha clínica, que é a minha clínica até hoje. Ao longo da vida a gente passou por reformulações, mas foi também uma decisão muito assertiva, porque assim, aproveitei de oportunidades na época, investi hoje o que eu pago de aluguel já é o que eu pago de financiamento é o valor de um aluguel muito em conta, porque, né, com o passar do tempo compensou. Então, foi uma decisão corajosa, porque eu pensei assim, eu vou. E eu vou dar um jeito de fazer esse negócio virar. Claro que não é simples assim. Tinha o medo, tinha a dificuldade, os desafios. Mas quando você sabe onde você quer chegar, você sabe que você vai para algum lugar. E você vai. E eu fui atrás e falei assim: bom, não adianta só abrir. Eu preciso me tornar diferente desde o primeiro momento. E aí eu tomei também algumas decisões muito assertivas. Hoje nessa vida, a gente vê as pessoas buscando se diferenciar de diferentes maneiras. Compra tecnologias caríssimas. Na época, gente, sem dinheiro, uma vida começando, eu comecei a me diferenciar no que era barato e simples para mim, que era na humanização do atendimento. Isso lá para 2010, 2011, minha primeira clínica, que chamava Cíntia Cunha, o que eu tinha? Um cheirinho, uma essência, um café com um amenity ali para a pessoa comer quando estivesse com fome, o atendimento humano, a atenção aos detalhes, o marketing sensorial, a gente já trabalhava isso muito lá atrás, e um respeito incrível ao paciente, no sentido de o paciente, ele era atendido no horário. Gente, isso valia muito na época, porque hoje ainda também vale, porque as pessoas atrasavam demais para atender os pacientes. Era meio que cultural, né? Meio cultural. Então, o horário é respeitado do paciente. Outra coisa, era cultural o retorno dos convênios com 15 dias. Aqui, o meu retorno do paciente é no tempo necessário. Às vezes a gente pede um exame, demora 40 dias para o paciente ter o resultado. Eu vou fazer ele voltar com 15 dias para quê? Né? Então, é uma maleabilidade nos retornos, um respeito, me colocar num lugar e oferecer um acolhimento humano. Porque o resto, gente, eu não tinha máquinas caras, não tinha nada. Alugavam máquinas para complementar os tratamentos, comecei a investir em marketing para atrair pacientes, mas era um olhar humano acima de tudo. E eu não fazia ideia o quanto isso ia fazer conexão naquela época. Foi uma decisão assertiva. Às vezes a gente acha que a gente precisa de muito dinheiro para gerar diferenciação. E talvez a diferenciação está justamente no olhar para o paciente, ouvir o que é importante para ele, entregar algo de valor que na época fez todo sentido. O atendimento, o retorno, o respeito, sabe? Muito o sorriso, né? Eu sempre falo, sorrir abre portas. Então, isso foi um diferencial gigante. Isso 17 anos atrás, 15 anos atrás. Que legal. Eu estava até anotando aqui, um pouco das coisas que tu me falou ali, de tu ter logo no início, que às vezes acontece, a gente tem alguns clientes que estão começando a usar a gestão DS, trabalham num consultório de um terceiro, e que legal esse olhar, olha, desde o primeiro momento ter o DNA da pessoa que já atende, né? Porque às vezes tu quer dar esse atendimento diferenciado, que foi um dos outros acertos que tu falou, mais humanizado, que às vezes não precisa de muito para investir, né? Dá essa atenção, só que se não começar pela pessoa lá da frente, já tem aquela quebra, né? Sim. Você falou também do seu espaço próprio ali, que foi uma decisão corajosa, né? Porque muitas vezes a gente fica, putz, e se der errado, né? E comprar. Mas eu queria te perguntar, porque o pessoal adora também saber dos erros. Sim. Quais foram os erros que com certeza, porque assim, a ideia do podcast também é as pessoas poderem escutar e aprender com os erros dos outros, né? Sim. Não que a gente vai evitar, as pessoas às vezes vão querer fazer aí também, mas nesse início, assim, doutora, assim, o que mais te marcou de erros, assim, que
putz, isso aqui até hoje dói, assim, que foi... Mas, claro, foi aprendizado, né? A gente erra muito, né? Eu acho que hoje a gente tem acesso a cursos, treinamentos online que facilitam e acho que as pessoas conseguem se antever mais. Mas na época eu errei muito em muitas coisas e a gente vai aprendendo muito, né? E acho que hoje eu entendo isso como maturidade, mas assim, se eu pensar num dos erros mais marcantes da minha vida, quando eu saí dessa fase de montar o primeiro consultório e comecei a crescer, eu comecei a crescer trazendo pessoas para trabalhar comigo. E pessoas que eu precisava, né? Uma segunda, uma secretária, uma terceira, esteticista, físico. E naquele momento, intuitivamente, eu falei, gente, eu quero que essas pessoas façam parte do meu resultado, do meu crescimento. Então, por que não comissionar ou bonificar essas pessoas para estarem comigo, né? Então, se a clínica cresce, que todas também possam realizar os seus sonhos. Só que eu fiz isso de maneira desestruturada. O que eu fiz? Intuitivamente, quanto será que eu posso pagar mais? X% do faturamento. E instituir algo que no primeiro momento fez muito sentido. A gente faturava pouco, aquilo trazia um salário que era justo. Quando a gente começou a crescer e o faturamento aumentou bastante, gerou um grande gargalo. Desequilibrou. Porque desequilibrou completamente. Então, quando eu fazia a projeção, entendia, a secretária ia ganhar quase igual um médico, assim, se eu continuasse daquele jeito. E aí, foi um grande baque. Por quê? Você tem que olhar para você tem que reconhecer um erro, você tem que organizar esse crescimento. E aí eu fui atrás de uma consultoria financeira na época, que me ajudou muito, e a gente foi olhar para os números. E assim, aquele dia que você senta, chora, fica uma semana mal, vai para terapia, processa e fala, gente, vou ter que fazer alguma coisa com isso. E aí, o que acontece? Eu sempre criei uma equipe muito forte, muito sólida comigo. Então, naquele momento foi o momento de reconhecer, gente, errei. Né? Errei querendo acertar muito com vocês, pelo bem de vocês. E o consultor me ajudou muito. Isso, olha, a gente vai ter que reestruturar. Tá tudo bem se vocês não quiserem ficar tal. Mas eu queria muito ter vocês comigo. Mas assim, a gente vai ter que reestruturar. E teve que fazer uma reestruturação pesada. As conversas difíceis, né? Conversas difíceis. E assim, é difícil, né? Desmotivou, gerou alguma coisa. Mas acho que a gente criou uma cultura tão forte ali de relacionamento que elas compreenderam a verdade, a transparência do processo e tudo, e fez sentido. E a gente também criou uma jornada que seria interessante depois para todos. Então, a equipe continuou comigo, a gente abraçou a causa e a gente está junto. Então, assim, eu tenho uma equipe sólida que me acompanha, minha primeira secretária, a minha primeira esteticista também está comigo há 15, 16 anos, a segunda, a terceira. Então, a gente vai formando um time sólido. E acho que o aprendizado foi isso, assim, na hora de crescer, enquanto você está pequeno, é a hora de você estruturar. Estrutura financeiramente. O que é? Tem uma consultoria, monta uma planilha de Excel, ou então os softwares que ajudam. Organize isso direitinho, para você não ter que sofrer como eu sofri, de fazer as coisas aleatoriamente, na intuição, ou porque o colega faz. Porque médico é muito isso. Normal, quanto você cobra? Né? Você paga quanto para sua secretária? Então vou fazer do mesmo jeito. Cada realidade é uma. Tu não sabe a estrutura de custo por trás de cada clínica, né? E assim, se a gente não faz isso agora, lá na frente vai ter que ter uma conversa difícil como eu tive. Não foi fácil. Eu entendo bem, a gente também, como startup, né? A gente faz esse paralelo também. Poxa, começou eu e os meninos, depois entrou o David, a gente brincava, né? Era 4 contra o mundo, aí depois tu vai trazendo as primeiras pessoas pro time, e aí tu vai fazendo, cara, do jeito que tu não aprendeu muito, e aí depois o time vai escalando e tu, putz, acho que eu fiz e aí voltar atrás, mexer, é difícil, né? E até que tu me marcou quando você tava falando aqui dos erros, logo de primeiro você trouxe essa questão um pouco do crescimento de pessoas e de equipe, né? Tu te lembra, assim, porque eu acho que essa é uma dúvida que a gente recebe bastante dos nossos clientes, assim, quando geralmente a primeira profissional que eles contratam é a secretária, é meio padrão, né? E quando tu começou a aumentar a tua equipe, tu te lembra onde é que foi o teu primeiro investimento em outra pessoa no time? Foi na área de marketing, foi na área de vendas? Olha, quando a gente vai começar a crescer o time, a gente começa a ter 1, 2 secretárias, 3, né? A gente vê que é hora de crescer. E a primeira coisa que eu percebi, eu precisava de alguém para me ajudar a gerir essas pessoas. Porque o médico, quando a gente está atendendo no consultório, a gente não sabe o que está acontecendo lá de fora, a gente não tem noção. E quando o volume de atendimento começa a aumentar, começam a acontecer falhas que são naturais, é a acomodação do processo. De repente você atendia X, você passa a atender 2X, então são atrasos, são dificuldades de agenda que você precisa, readministrar, reorganizar os processos. E aí, nessa época, eu cometi uma falha também. O que eu peguei? Peguei uma secretária boa, que encantava os pacientes. Eu falei assim, você vai ser agora a coordenadora. E aí, resultado, perdi a coordenadora, perdi a secretária boa e não tinha uma coordenadora boa, porque ela não tinha habilidades comportamentais, não tinha habilidades técnicas para aquele cargo. E foi aí outra desmotivação, muito difícil você lidar com isso. Então, o que eu aprendi nessa jornada? A gente precisa ver qual é a nossa dor do momento. E assim, o quanto antes a gente conseguir ter um braço direito que coordene a equipe, é interessante porque te alivia. Porque o médico, a gente sofre muito em ter que
cansado, gerir todos os processos, entender tudo que está se passando. E quando a gente não enxerga o que está acontecendo, porque a gente está ocupado fazendo outras coisas, a gente fica com pontos cegos, que são bem delicados. Porque você conta só com o olhar da sua secretária, né? Então, o próximo ponto foi realmente colocar uma gestora. E aí a gente vai, ao longo da minha jornada, várias gestoras passaram ali. E nunca tem a gestora perfeita. Cada uma traz uma habilidade que a gente implementa, durante um tempo faz todo sentido. Às vezes, por algum motivo, essa pessoa sai, ou a gente vê que não faz mais sentido, a gente traz uma outra pessoa com outras habilidades, mas ter um braço direito, uma coordenadora, isso alivia muito a nossa carga de gerir as pessoas. Porque imagina, você está atendendo, secretária quer faltar porque o filho está doente, aconteceu um imprevisto, não consegue abrir a clínica. Você com o paciente está tendo que tomar, já tem que tomar as preocupar com decisões tudo com o isso. paciente, tem que tomar as decisões do negócio também, né? Então, assim, eu acho que a gestão faz muito parte. No mundo de hoje, não dá para negligenciar o marketing, né? Acho que o marketing é um ponto fundamental e ele mudou muito de quando eu comecei lá atrás. Então, hoje eu entendo que o marketing, ele é a ferramenta, assim, ela é condição sine qua non, né? Para você para você aparecer, ser visto, atrair clientes. Mas dá para começar de diversas maneiras. Você pode começar sozinho, fazendo o que você dá conta. Coloca alguém dentro da sua equipe, assim, que seja um profissional recém-formado para te ajudar, te apoiar em algumas coisas. Tá sobrando um pouco mais de dinheiro, investe numa agência. Sobrou um pouco mais, monta a sua equipe interna, que também é muito legal. Mas, assim, sem uma gestora, administrar isso seria impossível. Imagina você ter mais uma profissional de marketing ou reuniões com a equipe de marketing, é muito cansativo. Então, eu acredito que o próximo passo é ter um braço direito ali. Boa, e aí, vou te dar mais uma coisa assim, de aprendizado, olhando para trás. Na época, eu comecei a investir numa gestora que era assim, barata, um custo mais baixo, para me atender. Hoje, se eu pudesse voltar atrás, eu tiraria o máximo que pudesse do caixa, mas para uma pessoa já boa demais, com visão estratégica, que me ajudasse a pensar lá na frente. Eu acredito que eu teria crescido mais rápido do que eu cresci. Eu nunca parei de crescer. A gente sempre foi para frente. Mas porque eu também tenho um olhar e envolvimento muito grande com o que eu faço. Mas se eu não tivesse uma gestora já com visão, com experiência, que custasse um pouco mais, ela me faria também crescer mais. Então, hoje seria vou olhar para trás e eu faria isso novamente. Eu falei, olha, vamos colocar uma gestora, mas uma gestora com mais experiência de mercado, com mais visão de negócio. Acho que isso também teria facilitado. Eu concordo muito, assim, até porque também é maturidade do gestor, né, doutora? A gente, quando também é mais novo, assim, a gente vê como um custo muitas vezes, né? Ainda não sabe se naquela equação aquela pessoa... E eu acho que até como também um gestor mais não é tão maduro ainda, de certa forma, talvez até no teu subconsciente, será que essa pessoa que já é bem mais experiente que eu vou conseguir lidar com ela, né? Às vezes um certo medo, às vezes, de botar uma pessoa, eu vou criando aqui dentro da casa, enfim. Mas hoje eu entendo muito isso. Na gestão dessa a gente tem mais de 60 pessoas e que tem alguns momentos que tu vai começar a perceber que, cara, talvez aquelas pessoas que te trouxeram até aqui não vão ser as mesmas que vão levar a empresa para um outro patamar. Cara, você sabe que essa frase é a mais doída para mim, porque assim, eu faço parte de vários grupos de mentoria, de gestão de negócio, a gente está sempre em contato e é uma frase muito repetida, né? Às vezes quem te trouxe até aqui não é quem vai te levar. Eu sou uma pessoa muito apegada a quem está comigo, porque assim... Eu sou também. Eu tenho... A minha secretária, hoje ela é governanta, as pessoas que estão comigo desde o começo. E assim, eu sofro de pensar, meu Deus... E realmente às vezes faz sentido. Mas tem algo que tem sido um game change para mim há muito tempo, que é, eu tô evoluindo. Essas pessoas precisam evoluir comigo. Se a pessoa tem esse mindset de querer continuar, tu consegue treinar, né? E eu falo isso muito abertamente com a minha equipe, com o meu time. Eu falo, gente, eu vou crescer, eu vou pra frente. Eu quero muito que vocês venham comigo. Mas pra dar certo, vocês também têm que estar abertas ao novo, ao aperfeiçoamento. Então, hoje, para você ter uma ideia, nos últimos anos, quando a gente saiu daquela fase de crescimento, a gente começou a amadurecer os processos, preparando para escalar e para outros horizontes, eu comecei a trabalhar com a minha equipe, além das ferramentas técnicas, comecei a trabalhar muito comportamento e mindset. Total. A ponto de, assim, reuniões que a gente faz semanais, a gente começar a falar de meditação, ensiná-las a trabalhar o cérebro, quebra de crenças limitantes, a gente estimulando treinamentos de inteligência emocional, trabalhando outra visão de mundo, ampliando a consciência delas, principalmente sobre elas, sobre a vida, e isso gera um resultado impressionante, né? Porque se eu estou nesse momento, se para mim faz sentido,
quem está comigo tem que vir junto. Porque eu realmente quero evitar desligar alguém. Eu quero dar oportunidade. E quem abraça a oportunidade, segue. Total. Então, realmente, quem te trouxe até aqui não é quem vai te levar para diante. Mas se elas toparem ser uma melhor versão daqui para frente e se abrirem para oportunidades de crescimento, de aperfeiçoamento técnico, de novas habilidades comportamentais e toparem, porque é difícil. Total. Né? Dentro da nossa filosofia de trabalho, a gente sabe. Quando entra alguém, as pessoas falam assim, olha, seja bem-vindo, mas se prepare, que aqui não tem zona de conforto. Crescer dói, né? É desconfortável. Não tem zona de conforto ali. A gente está ali, a gente está bem, mas a gente quer ir para frente. Então, eu acho que vale assim a provocação para os colegas. A gente reclama muito da equipe, a gente reclama das pessoas que estão com a gente, mas o quanto a gente estimula o aperfeiçoamento, o quanto a gente investe em treinamento para essa equipe. Porque o médico estuda a vida inteira, muito. Mas e a secretária, as esteticistas, as físicas, ou quem está ali com a gente? Se a gente não ajudar, não fomentar, não estimular, a gente vai ter que largá-las no meio do caminho. Eu penso muito parecido também, até porque... E eu fui aprendendo isso ao longo... Eu nunca esqueço de uma conversa, inclusive, que eu tive com o David sobre isso. Porque também depende muito do teu DNA como liderança também. Porque, conversando também, me parece muito que tu tem já também essa vontade de querer educar e querer com que as pessoas evoluam também. Mas tem muito gestor, e foi até o papo que eu tive com o David. Cara, eu não tenho as mesmas habilidades pessoais que tu tem. Para mim, eu não consigo fazer isso. Eu não quero desenvolver as pessoas ali. Eu prefiro trabalhar com gente mais sênior, né? Também é muito também de tu se conhecer como liderança, né? Porque às vezes também, eu quero fazer isso, mas eu não quero ser essa pessoa que educa, que tem a paciência, porque também é um processo, né? Não vai ser do dia pra noite que a gente vai fazer isso, né? Então, acho que também tem esse de tu se conhecer como líder também, né? Qual que é o teu tipo de liderança, né? Felipe, eu acredito muito que nessa vida que a gente vive, assim, o autoconhecimento ele é fundamental. Total. Não só do que você tem de competências e habilidades, mas o que faz sentido para você, onde está a sua felicidade, onde está o ponto de equilíbrio, onde você fala, cara, aqui eu vou trabalhar com o que eu amo, vou fazer de um jeito que é fluido, que é gostoso para mim, eu vou sair da zona de conforto até um certo ponto, mas é aqui que eu quero estar. E a partir do momento que você aceita para você, porque acho que o difícil para o médico é aceitar que ele é diferente. E ele não quer essa gestão de envolvimento. Tá tudo certo. Mas então entenda que às vezes você vai investir para alguém que saiba fazer, faça isso por você. Ou seja esse papel por você. Então, eu tenho muitos alunos que não querem treinar suas secretárias, né? Não gostam de ter esse envolvimento. Eu sempre treinei as minhas, eu acho muito legal você gerar uma transformação de mindset. Por isso que às vezes a gente criou nessa jornada os treinamentos de secretárias online, onde a gente treina, e assim eu falo com essa secretária como se fosse a minha secretária, pego na mão, porque eu sei que tem médico que não tem nem paciência para isso. Mas o caminho é exatamente esse, a gente tem que fazer as questões, levar a nossa vida de um jeito que faça sentido, que seja leve, que a gente seja feliz, e não tentando ser alguém que a gente não é, porque aí é muito penoso esse trabalho. Sim, mas ficar tentando se adaptar para uma caixinha que não é a tua. Que não é a tua. Então, acho que isso é assim, hoje, cada vez mais, nesse momento de vida que eu vivo, de cada vez mais buscar o conhecimento para a minha vida pessoal, para a vida profissional, eu entendo que a gente tem que fazer aquilo que faz sentido, né? E aí, a gente só consegue chegar nesse ponto se a gente se conhece. É terapia, é coaching, são ferramentas de perfil comportamental. Tem uma série de maneiras de a gente se conhecer para a gente tomar as decisões mais assertivas que levam a nossa felicidade no dia a dia. Perfeito, né? Perfeito. E até quando a gente tava falando da tua jornada ali, e aí tu, quando começou a crescer um pouco mais, eu até ia perguntar qual foi o processo ou a ferramenta, enfim, e aí tu trouxe muito esse papel do braço direito, do gestor, né? E quando é que foi o momento que tu se deu conta, assim, que foi essa... Porque a gente sempre começa a ter uma dorzinha quando é o próximo... Até tem uma frase que eu gosto bastante, que é, se tá começando a ficar mais difícil é porque significa que tu passou de fase, né? E aí quando tu começou a ter esse processo mais de expansão da clínica, a gente começou lá, tu tava lá com o seu pai lá, com a secretária, aí teu espaço, aí 2, 3 secretárias, a gestora. Qual que foi a dor que tu começou a sentir novamente quando tu pensou, eu tô numa fase agora de mais de crescimento, de expansão? Tu te lembra o que era mais latente, assim? Olha, o que eu percebia, né? Quando eu saí lá do meu pai e montei aquele consultório, que é com 5 sentidos, a experiência, eu percebi que ali eu tinha dor de querer fazer algo que fizesse sentido para mim, que eu promovesse uma medicina que eu acredito. Quando a gente começa a viver aquela medicina, e eu não tinha noção o quanto aquela decisão de me posicionar como atendimento humanizado faria diferença, porque a gente cresceu muito rápido. E aí a gente começou a oferecer café, comecei a me diferenciar. Passou uns anos, eu percebi que o que era diferenciação passou a ser commodity, todo mundo fazia. E aí, quando você começa a perceber que a pessoa começa a te igualar com todo o mercado e começa a pensar, não, mas ali também tem isso, e eu falei, gente, é hora de eu me diferenciar. Então, quando eu comecei a sentir que às vezes eu não estava sendo percebida com o valor que eu gostaria, e quando eu comecei a perceber que os meus pacientes esperavam algo a mais,
para gerar uma percepção de valor, para não reclamar que estava caro, ou para poder se manter fidelizado. Eu falei, gente, tem alguma coisa aqui acontecendo. E aí foram duas. O volume de paciente aumentou muito, então eu precisava de médicos para trabalhar comigo, porque eu não conseguia abraçar sozinho todos esses pacientes. Só que esses médicos, eu percebi que um ou outro que tentava ficar não ficava. Então eu precisava mudar a política de trabalho com eles. E aí eu entendi que eu precisava de 2 ações. A primeira, de criar um plano de carreira para esse médico, para ele querer ficar e se tornar sócio. E o segundo ponto, de repente, tirar o nome da minha clínica, do meu nome da fachada. Eu sempre tive a clínica Cíntia Cunha. Eu pensei que, de repente, tendo um nome mais neutro, eles se apropriassem daquela história. Começava, né, a empoderar esses outros médicos também, né? Claro que é muito mais fácil você crescer como seu nome, como marca. Mas chega um momento que eu achei que faria sentido pensando na visão de futuro. Legal. E além disso, foi essa questão da diferenciação. Então, eu falei, gente, também não adianta só eu fazer isso. Eu preciso me diferenciar ainda mais perante do mercado. As pessoas sempre vão copiar o que você faz, mas nunca o que você está por fazer. E aí, foi quando na pandemia, a gente resolveu dar um salto ainda maior, que foi realmente repaginar todo o processo. Eu mudei completamente a estrutura física, então a gente fechou 4 meses, com muita coragem ali, tipo, né, o mundo parando. Eu falei, agora, eu já tinha um projeto para o futuro, eu antecipei ele para aquele momento, para aquela oportunidade. Sem praticamente paciente, né? Sem paciente nem nada, eu estava grávida, com medo da pandemia de atender mesmo. Falei, vamos parar tudo, vamos antecipar aquele projeto que era para o ano que vem, vamos fazer agora. E às pressas a gente atualizou o processo, o projeto, a arquiteta quase me matou, porque como que faz tudo tão rápido? E aí em 4 meses a gente quebrou e refez toda a experiência física do atendimento, né? Com os pontos instagramáveis, com sala de anestésico, com sala de negociação, com outras salas de atendimento, com uma experiência visual incrível, com várias experiências que realmente a gente tinha planejado. E além disso, aí eu aproveitei a oportunidade para tirar o Cíntia Cunha e trazer o Audate by Cíntia Cunha e fazer todo um retrabalho de branding, né? Trazendo a Audate não só como uma clínica, mas um movimento de transformação, de empoderamento, onde a gente trabalha o jeito Audate de ser dentro do nosso negócio. A gente tem um momento Audate ali dentro e trabalhar forte isso perante os pacientes. E Audate que significa justamente audácia, né? Que a gente traz na nossa história e que a gente materializa ali naquela transformação. Que legal. E a equipe se apropria disso. Só que não foi só isso. Quando a gente faz toda essa estrutura física, a gente também muda completamente a forma de distribuir a equipe. Aquela secretária multifunções, a gente passa a segmentar entre a secretária de backstage, que fica cuidando do relacionamento digital, do WhatsApp, a secretária de frente, que recebe o paciente, a que fica no comercial. E eu percebi que esses pequenos ajustes impactaram tanto que eu te digo que a partir do mês que a gente abriu, a gente nunca mais parou de crescer, a gente só dobrou o faturamento. Que legal. Através de uma mudança em 4 meses. O que é um trabalho de branding bem feito, bem estudado, planejado e que a equipe abraça, porque a equipe também tem que acreditar. Que legal. E aí, até quando tu falou das secretárias, eu tenho uma pergunta também sobre secretárias, mas eu queria, porque a gente conversou ali daquela fase anterior, que eu te perguntei dos erros daquele momento, né? A gente bateu muito em pessoas ali, de contratar, de às vezes não botar a pessoa no lugar certo, que tu perdeu que era a coordenadora e a secretária. E desse momento da expansão, assim, doutora Cíntia, o que mais te doeu, assim? Você lembra algum erro que te marcou, assim, que, putz, isso poderia ter feito diferente? Assim, eu vou falar uma dor que doeu, mas não é que teria que fazer diferente, mas assim, quando você vê o seu nome sair da placa de um local, dói muito, porque são muitos anos para construir aquilo ali, e eu lembro do dinheiro suado para comprar aquele enfeite que estava ali, que tinha aquele objetivo. Então, assim, foi uma dor pessoal e um medo. Será que eu estou tomando a decisão certa? Por mais que a gente saiba que, não, eu acho que é isso, mas tem um medo. Então, teve uma dor de pensar, meu Deus do céu, eu estou tirando meu nome que eu levei anos para construir, será que eu estou fazendo a coisa certa? Então, isso doeu muito, né? E quando você vê as marteladas, o pessoal quebrando aquela estrutura, eu falo, meu Deus, eu sou muito doida. Mas ok, eu faria tudo de novo. Agora, um aprendizado. Quando você muda fisicamente um ambiente onde você trabalha, é impressionante. Sistemicamente, tudo muda. Parece que a equipe começa a bater cabeça. O que fluía, não flui direito. E outra coisa, quando eu tirei aquela secretária multifunção, que fazia tudo, atendia telefone, enquanto ela recebe um telefone, atende a pessoa na porta e redistribua as funções, eu criei uma segmentação. Cada secretária vai ser especialista em uma coisa. Só que eu criei um grande problema, que eu não imaginava. Como é que elas vão se comunicar? Porque quem agenda não é quem recebe mais, que não é quem negocia. Então, de repente, a gente percebeu, a gente não sabia, foi a vivência, formei um grande gap.
Eu precisava agora criar uma comunicação. Foi quando o software, o Gestão DS, ajudou demais. O que a gente fez? Começamos a utilizar das ferramentas para comunicação da equipe, porque quando eu coloco ali na ficha do paciente, eu estou lá, o que o relacionamento digital comunicou, a secretária que vai receber já consegue ler ali nas observações e que já serve para o meu comercial. Então, naquele momento, o software passou a fazer total diferença no negócio, porque eu precisei integrar os times sem botar eles para conversar. Não estão mais no mesmo ambiente, no mesmo espaço físico, né? Não foi fácil. No início, a gente bateu muita cabeça, os pacientes, a gente tinha contratempos, nossa, acho que foram uns 2, 3 meses de acomodação até que a gente falou, vamos usar o sistema. Não dá pra gente ficar grupo de WhatsApp mandando informação. Se perde. Não tem outro de perde. papelzinho, não dá. Vamos pro software. E aí foi um aprendizado. Então, acho que o aprendizado é mudança física ou de estrutura de equipe vão gerar gaps que a gente não sabe quais são. Eles vão acontecer e é só vivendo para saber. E se prepare, porque assim, vai ter que mexer nesse motor desse avião voando mesmo. E se você tiver um olhar atento, você vai conseguir passar por isso. Total. Até a gente estava no bastidor antes do nosso programa começar, a gente estava falando do G4, né, da imersão. Até tem uma frase que eu gosto muito do Nardon, que ele fala da bandeira do Brasil, que ele gosta de pensar ao contrário. Primeiro é progresso e depois ordem. Quando tu tá crescendo, faz parte do jogo. Algumas coisas não vão sair 100%. Claro que tu se prepara, tu se organiza. Isso é importante. A preparação, né, ela é fundamental, mas ela não vai evitar erros, né? Eu sempre converso com o Marcelo, meu sócio, que é o CEO, e a gente fala da empresa, assim, né? Então eu falo pra ele, cara, era muito... Eu, na minha opinião, era muito mais fácil gerir a empresa quando a gente era só meio nós, assim, os primeiros ali, porque basicamente era um processo quase de osmose, estava no mesmo espaço, a cultura era a mesma, tu falava um negócio ali, outra pessoa escutava. Hoje em dia, a gente tá lá com mais de 60 colaboradores, aí ele brinca porque ele prefere o formato que é hoje, né? Que já é dividido os times e tal, agora que tem a estrutura toda certa. Mas é um grande desafio lidar com muita gente. Eu não sei hoje quantos colaboradores vocês têm lá na Audade. A gente somando parceiros e tudo, nós somos quase 20 pessoas. É bastante gente para coordenar para uma clínica toda essa comunicação, né? E às vezes, eu confesso, eu sinto saudade quando éramos 5, 7, que era tudo tão fácil. Era exatamente isso. Tu né? falava, todo mundo no espaço já sabia, né? A gente estava ali no mesmo cantinho, todo mundo vivendo as mesmas coisas hoje, para você ter uma ideia, a gente faz isso. A gente, nas reuniões geral de equipe, a gente vai trabalhar temas gerais. Depois você tem que ter as reuniões segmentadas por cada setor, para você otimizar a agenda, para você não ocupar todo mundo com assuntos que não são necessários, né? Mas eu acredito que, assim, quem quer crescer, tem que aceitar que você vai ter que, às vezes, investir em equipe. No grupo do G4, eu gosto dessa frase do G4, que eu acho que faz todo sentido, né? E eles falam uma coisa também que é muito importante. A gente precisa também ter cuidado quando a gente infla demais a equipe sem necessidade. Porque uma coisa que eu vivenciei muito na minha vida é assim... Quando a gente começava a crescer e tinha a dor do crescimento, a equipe falava, não, mas tem trabalho demais, não dá tempo, precisa de mais gente. E aí, quando eu comecei a investir em treinamentos de inteligência emocional ou coach voltado para as equipes, a gente começa a ver que tempo tem. Tá faltando prioridade, organização, né? Então, assim, o progresso, ele gera o desconforto, a gente realmente sai da zona, mas se a gente olha para nosso time, a gente dá capacitação, treinamento para eles enxergarem, trabalhar no mindset. Hoje eu não tenho mais, ninguém fala mais isso, porque a gente sabe que o tempo tem, a gente tem que saber administrar essa prioridade e aí as coisas fluem mais. Então, eu gosto hoje do time que eu tenho, porque eu também tenho que pensar o seguinte, quando eu tinha aquele grupo saudoso, que eu falo, éramos 5, 7, eu também tinha que fazer muita coisa sozinha. Centralizava muita coisa. Eu centralizava muito. Hoje, nós somos uma equipe maior, eu consigo ter flexibilidade de tempo, de agenda, eu consigo estar aqui com você, eu tenho certeza que a Audade está rodando perfeito, a gente está, né, tratando os pacientes, a gente não deixa de ter movimento na clínica, a gente não deixa de impactar os pacientes, e eu sei que está tudo perfeito. E se eu tiver um evento amanhã para fazer com eles e voltar de avião, eu sei que eu vou chegar e está tudo impecável. Então, eu busquei criar um time que me permita viver isso, porque para mim faz sentido, né? Então, eu quero essa liberdade, eu quero essa tranquilidade. Eu não quero ser aquela que carrega tudo sozinha, que tem que pensar, não vou fazer um evento, eu tenho que pensar no que eu vou servir, no que eu vou comprar, o que eu vou ter de mimo. Quando a gente topa, eu já tenho uma equipe que vai organizando. E, assim, dá para chegar lá, né? Se fizer sentido. É claro que a gente vai começar com uma secretária, a gente vai para 2, depois a gente vai aumentando, tem uma jornada. Mas se a gente sabe onde a gente quer chegar, por mais que a gente não enxergue o próximo degrau, vai cada degrau que você também consegue ter essa qualidade de vida, né? Pra mim, claro que eu falo que era mais fácil, mas eu prefiro o processo que depois que tu passa por toda a dor de conseguir criar isso, né? De ter pessoas, outras lideranças abaixo de ti no time também.
te dá uma liberdade que antigamente praticamente tu ficava refém do teu negócio, né? Não que tu não vai mais trabalhar, mas acaba que tu vai mudando também nessa tua fase como gestor, né? Primeiro tu tá ali no operacional junto, aí depois tu começa a ir mais pro tático, hoje mais pro estratégico, né? E aí, até uma pergunta que eu queria te fazer, um pouquinho antes, quando a gente estava falando ali do teu início mais da clínica ali, naquele momento de desenvolver as pessoas. E aí agora a gente passa a ter uma clínica com mais de 20 colaboradores, seja diretos ou indiretos. Ainda dá tempo de conseguir coordenar todo mundo, de ter esse desenvolvimento? Como é que é esse desafio de cultura de pessoas que hoje vocês vivem lá para uma clínica maior? Felipe, eu acredito que a gente não consegue desenvolver uma cultura senão através do exemplo, Uhum. né? Então, eu, mesmo tendo vários compromissos, me dividindo entre palestras, cursos, mentorias, cursos que eu vou para me aperfeiçoar ou para compartilhar conhecimento com os colegas, eu faço questão de estar em praticamente quase todas as reuniões da minha equipe, que acontecem semanalmente às terças-feiras. Eu acho que o meu papel ali no horário certo, ele traz uma sensação tipo assim, olha, a doutora viaja e tal, mas ela está aqui. E isso gera um impacto muito importante. Eu procuro, em alguns momentos, trazer uma liberdade. Por exemplo, a última reunião, eu não estive presente, eles iam discutir uma pauta que, de repente, era até interessante eu não estar, para elas terem liberdade, mas eu acho que o meu papel hoje é de trazer o insight, a percepção de valor do que a gente está construindo, mostrar que enquanto, às vezes, elas estão cuidando do tático operacional, eu estou olhando para frente, eu estou mostrando um olhar estratégico, e eu estou estudando para poder trazer melhorias que vão impactar a vida de todos. E a cultura, talvez hoje seja uma das coisas mais valiosas, né, que a gente tem, porque cultura e pessoas está muito interligado. E a cultura, as pessoas só vão ter uma cultura forte se elas respirarem o seu DNA, o que é importante para você. Então, quando eu participo de todas as reuniões e eu trago o meu olhar, gente, isso é muito legal, mas se a gente pensar assim, isso aqui, isso vai ajudando as pessoas a terem um raciocínio, um mindset parecido com o seu. Quanto mais você estiver presente no dia a dia, nas conversas, né, quanto mais você tiver um contato com a sua equipe, mais rápido essa cultura que tem a ver com você se internaliza. O que acontece muito é que, às vezes, o médico ele quer que tudo flua sozinho, mas ele não quer se envolver. Se envolva o quanto antes, seja mais frequente, com intensidade. A hora que você perceber, a cultura se instalou. As pessoas já falam lá na Eldate, não, isso aqui a doutora não vai gostar, isso aqui não é do padrão da doutora. Então, eu não preciso estar ali, mas eu estou de outras maneiras, porque já internalizaram um raciocínio. E isso não tem preço. Total. Se os médicos soubessem o quanto é legal você ter uma equipe que internaliza a sua cultura, que pensa como você, gente. Por isso que eu acredito que a gente investir em pessoas, treinar, capacitar, abrir o mindset dessas pessoas e também estar presente, ser o exemplo, isso é transformador. Para mim, a melhor frase que define cultura é aquela que as pessoas fazem quando o líder não tá, né? Pra mim, isso, cara, tem várias definições e tu falando, até me lembrei, eu tô há 14 dias em São Paulo, né? Então, mas tem uma coisa, até peço desculpa para minhas lideranças que tá meio bagunçado, mas uma das coisas que eu não abro mão, mesmo que eu tenha que diminuir o tempo, é a minha segunda-feira é destinada para minha equipe. Sim. Por mais que hoje eu não consiga, às vezes, marcar uma reunião externa, um parceiro, alguma coisa de negócio, eu entendo que o único jeito que eu consigo escalar e continuar crescendo é se eu der esse poder pro time tocar mais coisas. Porque hoje, por exemplo, eu tenho 3 lideranças abaixo de mim, né, imediatas ali. E essa 1 hora que eu tiro com cada uma toda semana para conversar, primeiro das pautas, depois como é que tá tudo, se tem algum problema de time, de equipe, ela é o que me dá essa liberdade depois, porque se tudo der errado na semana e a segunda-feira funcionar, a empresa vai continuar funcionando, né? É legal isso. Então essa questão de... E eles percebem que você está com eles mesmo distante, né? E isso tem um poder absurdo, né? Porque senão tem a impressão que Felipe tá curtindo, nem tá nem aí pra gente. E é impressionante, eles se inspiram também. E eu acho que é uma energia, né? Às vezes tem dia que a gente tá desanimado também, gente. Vamos ser real, né? Tem dia que a gente tá cansado. Mas quando você chega, alguém do seu lado tá animado, tá engajado, você não se anima? Eu acho que o nosso papel é muito esse. E assim, a gente como líder, a gente tem um poder, às vezes, de inspirar quem tá embaixo. Mas a gente não tem, às vezes, quem vai nos inspirar. Então, a gente tem que ser a própria inspiração, motivação. Então, eu sempre penso muito isso. Eu falo, gente, eu tenho que ser exemplo, eu tenho que chegar no horário, eu tenho que fazer as pessoas perceberem que eu estou envolvida, porque é só através do meu movimento. Então, eu me inspiro através delas nesse sentido. Ou da minha equipe hoje, né? Deixa eu ser exemplo, porque eu acho que isso já também faz muita diferença. Muito legal. E a gente estava falando, doutora, até puxei um pouquinho dessa questão de cultura, de ter esses processos fixos, para uma clínica que está em expansão, né, em crescimento, uma clínica grande. O que são hoje rotinas, processos que tu tem que ter para que isso continue de forma harmônica, tu continue passando essa cultura para a equipe, que esses processos continuem quando tu não tá lá, agora tá em São Paulo gravando. O que hoje são processos, assim, são rituais da tua organização como gestora?
Nossa, eu acho que quando você começa a crescer para expandir mesmo, você vai ter muitos desafios, né? O principal, para mim, hoje, que a gente usa é o trabalhar com os dados, porque quanto mais você cresce, mais você tem um volume de dados ali gigantesco que te ajuda a tomar muitas decisões. Então, para você ter ideia, a gente faz as reuniões mensais de fechamento e a gente compartilha os dados de todos os insights que a gente teve com a equipe e a gente coloca na mesa para eles, gente, isso aqui aconteceu, o que vocês acham que foi? A gente tem as reuniões semanais onde a controladoria, mas a minha gestora olham para os números para entender o que está acontecendo. Sei bem gente, lá, às vezes quando dá algum problema, o Matheus me chama. A gente não deixa de incomodar ali, né? Porque mas realmente, mas isso é muito importante. E assim, o olhar para o controle de estoque. Porque quando você começa a crescer muito, o estoque passa a ser um grande gargalo. Porque às vezes a gente tem um estoque imobilizado muito grande, isso pode impactar o seu resultado. Hoje a gente trabalha com indicadores muito fortes ali. Hoje, para vocês terem uma ideia, né? Eu contei para vocês lá atrás que eu bonifiquei minha equipe intuitivamente, né? E foi um grande tiro no pé. Hoje, toda a nossa premiação, a nossa bonificação inclui não só o faturamento, mas a lucratividade. Então, todos somos responsáveis, porque se a minha esteticista não cuida da máquina e ela vai para um reparo, que é um custo absurdo, isso vai impactar a lucratividade e pode atrapalhar a premiação dela também, de todos, né? Então, todos somos responsáveis. Então, a gente tem vários indicadores que envolvem faturamento, lucratividade, taxa de agenda. E aí, os indicadores por cada setor. Então, a gente procura ter um olhar atento, avaliar semanalmente o que está acontecendo e ter conversas muito individuais. Então, foi uma mudança. Se quando eu tinha lá 2, 3, 5 pessoas, as conversas eram em grupo, hoje elas são semanalmente individuais, mas muito voltada para o que cada um tem que fazer. Então, no início, para mim, foi um desafio, porque eu pensava, gente, era tão bom, eu falava uma coisa, já todo mundo sabia. Agora, né, se eu quiser, eu tenho que sentar com cada um pouquinho, mas a efetividade é muito maior. E para isso acontecer, a gente fez 2 mudanças. Primeiro, porque eu peguei o time que eu tinha e fiz uma análise de perfil comportamental para entender quem cabia em cada vaga, né? Então, quem tem uma mentalidade mais analítica, quem tem mais comunicativa, e aí foi. Então, a gente usou isso para redistribuir a equipe quando eu fiz aquela mudança para a Audate. E hoje a gente, então esse foi um ponto importante, trabalhar esse perfil. E além disso, para a gente organizar essa equipe, foi mudar essa estrutura, né, de reuniões, onde a gente tem contatos individuais, e aí não sou eu responsável por todos, a minha gestora faz tudo. E quando eu apareço, ou é quando precisa de uma conversa mais pesada, né, tipo assim, e aí realmente às vezes é raro, mas a gente precisa, ou quando eu tô ali para motivar, para inspirar a equipe. E o meu olhar fica muito pro estratégico, para onde a gente vai, quais são os próximos passos, e para a cultura, porque eu acho que eu sou aquela pessoa que vai trazer no momento certo, gente, nós somos isso, a gente... O fundador, ele tem que ser esse guardião da cultura o tempo inteiro, né? O guardião. Quando eu vejo que tá desviando, gente, isso aqui não é nosso padrão, e é chamar de volta e explicar o porquê e contar a história de novo, da onde a gente veio, como a gente chegou até aqui, para onde a gente vai, é contar a história. Pra vocês terem uma ideia, a gente faz todo início de ano a nossa convenção. Somos pequenos, mas a gente tem a nossa convenção anual e eu conto a mesma história todos os anos, por diferentes lados, por diferentes visões, mas todo início de ano, quem já ouviu vai ouvir a 10ª vez. Quem tá chegando agora vai ouvir a primeira vez. Igual a gente faz mas lá. a gente conta a história. E é engraçado que da última eu falei assim, hoje eu não vou contar a história. Aí a gente separou 2 e assim, vocês vão contar a história. Porque as histórias se misturam, né? Qual é a sua história, né, de quando você tá aqui? Então elas contam a história do que eu criei até a chegada delas. E é muito legal. Mas a história diz muito, né, da nossa força, o que a gente enfrentou para chegar até aqui. É o nosso maior legado ali, né? Então, assim, tem que saber a história. E no fim do dia, eu brinco que a gente também é muito parecido, assim, né? No fim do dia, negócios são negócios. Claro que tem área médica, uma startup, mas o jeito de lidar, os processos, né, de uma empresa que está escalando, está crescendo, é muito parecido. E eu sempre brinco com os meninos, com o David também, que eu falo, cara, no final do dia isso aqui é para nós, assim, é pra gente lembrar o que a gente fez, todo o legado que a gente está criando, olha as pessoas que se desenvolveram, para dar inclusive aquela motivada pra gente como fundador de, cara, ainda tem muito para ser feito, né, um mercado gigantesco, muita pessoa para impactar. Então, não só pro time, para tu manter isso, mas também para ti como fundador, né? Sim. Acho que é sobre isso, assim, a gente tem que ter muito claro a transformação que a gente gera, o que a gente quer, estimular essas pessoas a entenderem o papel delas de importância. Não é trabalhar. A gente não tá ali pelo número no final do mês, né? Se cada um não estiver dentro de si, que tem algo muito além, muito mais forte, que pode ser o senso de equipe, o senso de superar um desafio. Eu lembro que tinha uma época, uma secretária, ela reclamava demais, doutora do céu, essa paciente é chata demais, essa paciente é difícil demais. E eu falava, vamos pensar de uma outra maneira? Não tem ninguém chato e difícil aqui. É o desafio do dia. Como é que você vai lidar com esse desafio? Quantos você vai superar? E me fala, o que você fez para superar?
E aí a gente ressignificou isso e hoje a gente fala, gente, essa paciente foi tão desafiadora, mas eu venci. Tipo, ela estava reclamando e ela saiu me amando. E é sobre isso, né? Eu acho que a gente tem que trazer os desafios de uma maneira gostosa, lúdica, que mostre o valor, o quanto a gente está fazendo algo bacana ali. E aí é o que a gente está falando da remuneração, né? A remuneração ela tem que ser muito além de um resultado para elas. Tem que quando a gente usa os indicadores, quando a gente usa a lucratividade, o bônus, mas não é só sobre isso, é o quanto elas foram competentes naquilo que era o desafio delas. E aí elas se sentem gigantes, assim, e eu acho que é sobre isso, assim, você reconhecer o valor e a potência de cada um. E isso faz a pessoa querer continuar ali, né? Total. E no fim do dia, às vezes a gente reclama do negócio, da nossa empresa, mas nada mais é do que um reflexo da gente como líder, né? A gente vai aprendendo isso porque às vezes também isso já aconteceu com a gente, às vezes do time ficar um pouco mais reclamando, pô, o médico é difícil, às vezes só que daí, e isso é muito no final do dia porque tu fica reclamando, né? Então, cara, tu tem que corrigir, né? Por exemplo, poxa, mas, cara, é o nosso cliente, a gente tem que se adaptar, tem que trabalhar aqui, claro que a gente tem que ter posicionamento e falar o que tem que ser, mas é o mercado que a gente escolheu, tá? Então a gente vai dar o melhor, vai fazer o máximo, né? Então, Ô, Felipe, mas eu acho que vocês penam, né? Porque médico, a gente não é bom de software, a gente perde a senha 1 milhão de vezes. Não, mas a gente não é o nosso forte, então assim, eu imagino que vocês sofram pra caramba. E aí que é legal, a gente criou lá dentro da empresa uma cultura que é também, porque assim, cara, as coisas ruins, elas acontecem muito rápido e com mais intensidade. Então, quando dá um problema, alguma situação, é óbvio que vai acontecer porque tem muita coisa legal que a gente faz todos os dias que às vezes o cliente não para avisar, mas quando dá um problema, a pessoa vai lá e falar que não tá feliz, né? E reclama, vai bravo, porque a gente reclama quando tá ruim, só né? E aí o que a gente começou a fazer também? A gente falou, cara, vamos começar mostrar mais pro time quando, poxa, você recebe lá aquela nota 5 no suporte, quando a pessoa manda lá um áudio agradecendo que resolveu, porque vai acontecer, é normal, porque quem tá insatisfeito vai ser mais barulhento, mas existe um monte de gente que todo dia tá usando, tá gostando, e a gente precisa compartilhar essas histórias com o time, Até né? pra alimentar, né? Exato, senão tu só fica lá judiado, né? Mas, ô Felipe, sabe uma coisa que é importante a gente falar? A gente tá aqui falando de liderança, né? E eu acho que é super importante. Aí, às vezes, alguém tá ouvindo aqui e fala assim, cara, mas eu não sou bom líder, né? Eu não tenho esse perfil. Vou falar uma coisa, dá para aprender, né? Eu não era uma boa líder, tá? Quando eu comecei lá naquele consultório lá atrás, 2010, eu não sabia nem o que era ser líder, assim. Eu era a dona da clínica, tinha uma secretária, eu queria ser boazinha, queria que ela gostasse de mim, ficasse ali. Então, era aquela pessoa que, assim, faziam o que queriam comigo, entrava e saía a hora que dava na telha, não seguiam as minhas ordens. Eu falava, gente, mas o que acontece que ela faz tudo errado? E eu falei, poxa, mas isso é difícil demais. Só que quando a gente começa a ver que o resultado não é aquilo que a gente queria, muitas vezes o problema está na gente. E aí eu fui atrás de desenvolver, né? Eu não nasci sendo bobo líder, a gente não nasce, a gente pode aprender. E eu fui atrás de uma coach, que está comigo até hoje, e ela me ajudou a ter esse olhar. Então, assim, às vezes a forma como você fala, como você dá o feedback, como você se posiciona, a postura do não verbal do corpo, como você pode ser dura e doce ao mesmo tempo, é a frase que ela me falou. Ela sentia, você não precisa perder seu jeito, mas tem momentos que você vai precisar ser firme. E aí foi um processo de desenvolvimento e que fez muita diferença. E é uma caminhada, não para nunca. Até hoje eu estou procurando aperfeiçoar, né? Às vezes eu falo, aqui eu dei mole. Mas então, assim, só para não desmotivar, a gente não sabe, a gente não vai nascer sabendo tudo. E se faz sentido para cada um, tem como a gente aprender a fazer rotinas, reuniões, aperfeiçoar a comunicação e chegar lá. Né? Porque senão dá a impressão assim, mas eu não sou assim, vou morrer assim. Exato. Não, dá para a gente aprender. Até nessa analogia que eu abri ali falando da escalada, é exatamente isso que o Eric fala, assim, porque às vezes tu não tem como ir direto porque tu precisa trocar de equipamento no mesmo caminho. Porque num certo momento tu tá na base da montanha, o terreno é menos íngreme. Quando começa, fica mais íngreme. Então tu tem que trocar, não é mais o mesmo gancho, não é mais a mesma ferramenta, tu acaba tendo que... E hoje, o líder que tu é hoje talvez não seja o líder que vai levar para o outro patamar de negócio também, né? Sim. Até o papo tá muito legal, até esqueci de fazer a nossa pergunta para a audiência. A gente sempre faz uma pergunta, deixa na enquete ali, até gostaria de saber de vocês que estão nos escutando, em que fase que vocês estão no consultório de vocês, né? Estão ainda alugando uma salinha, se já estão com o primeiro consultório, se já está com os primeiros colaboradores, se está numa fase de expansão. Vota aí, a gente gostaria de saber para ver quem é que tá nesse episódio aí, qual que é a principal dor. E aí, doutor, eu queria te perguntar, porque tu trouxe ali uma questão, falando um pouco ali de ferramenta muito forte no estoque. Eu vejo isso nos nossos clientes. Quando eles são pequenininhos, eles têm uma dor muito grande de crescimento. E quando eles começam a ficar muito grandes, começa a ser, claro que a gente sempre quer crescer, mas começa a ser uma dor mais de controle, né? Hoje, no momento que tu tá na clínica, qual que é a tua maior dor de gestão?
Olha, hoje a dor é da eficiência, porque assim, uma vez que a gente começa a crescer e a gente e a eficiência é você assim, a eficiência é você ajustar aqueles parafusos que faltam, né? Que às vezes uma economia que vai impactar totalmente o seu resultado do ano, porque quando você começa a ter um faturamento maior, 1% de economia vai impactar o resultado do ano. É você trabalhar uma lucratividade, porque o que acontece? Quando você começa a crescer, você começa a investir bastante. E aí começa a abrir torneiras. Né? Vamos fazer um cantinho instagramável, vamos investir em num bolo, no não sei o quê, no cappuccino, num mimo. De repente, a hora que você vê, você está comprometendo a sua margem de lucratividade sem uma eficiência, sem um planejamento adequado. Então, hoje a gente está na fase da eficiência operacional, justamente para poder escalar, para poder expandir em outras questões, mas é isso. E essa eficiência é desafiadora, porque assim, é você olhar e olhar os números e os dados e você fazer ajustes finos e pequenos ajustes que vão impactar no final, vai dar um resultado legal no final do ano. É ajustar o comportamento, os processos. Então, assim, a gente tem processos implementados, a gente tem a cultura dos dados, mas é fazer o ajuste. E esse ajuste talvez seja mais desafiador, porque a equipe está grande, o volume é grande. Então, assim, é a eficiência operacional voltada para o resultado que precisa. Então, a gente cria o orçamento, o planejamento do ano seguinte, e a gente tem que cumprir esse planejamento. Então, às vezes, a equipe fala assim, doutora, nossa, olha que legal, aquele suporte para colocar a máquina de café, não sei o que, novo e tal, de acrílico. Calma, não é assim. Porque isso aqui, às vezes, é uma coisinha aqui que vai impactar tantas outras coisas que vão chegando. Então, trazer essa cultura, essa maturidade para a equipe, de entender que não é querer poder. Tem o dinheiro no caixa, mas não é sobre isso, né? Então, essa eficiência é o desafio. E o controle de estoque, ele é um ponto importante, porque a gente bate numa outra tecla, que é o comportamento. Então, hoje a gente tem 2 desafios operacionais dentro dessa eficiência. Habilitar cada vez mais a equipe para preencher tudo que precisa ser preenchido. E aí você vai concordar comigo. Boa parte dos médicos não usa metade do que o software oferece. Então, cada vez colocar essa cultura. Tá, a gente está até aqui, agora vamos preencher mais? Vamos ver o que mais de dados a gente tem? Porque isso traz ferramentas poderosas. Que às vezes é aquele passo para trás para tu pegar impulso, porque poxa, eu tenho que mais preencher isso aqui. Mas depois lá no final do mês, quando tu tem que puxar um relatório, já tá tudo pronto. Assim, há 2 anos atrás eu tinha um CRM forte que a gente... Mas eu entendi que era importante desligar essa ferramenta porque a equipe não preenchia. Não adiantava eu ter uma ferramenta que eu pagava caro e que eu não tinha adesão do meu time. Então, para que eu vou falar que eu tenho um CRM se ele não é utilizado? Então, primeiro eu foquei em criar a cultura do preencher, do alimentar essa equipe. Então, a gente utiliza... Hoje, toda a nossa gestão é dentro do Gestão DS. Né? E a gente tem insights e relatórios incríveis. Algumas coisas a gente complementa com Power BI, mas a gente vê que, assim, eu precisei criar na minha equipe a cultura do preencher o que já tem. Para que contratar algo a mais? E com o que já tem, você já consegue coisas brilhantes. E agora é a fase da gente começar a ver assim, então tá, vamos trabalhar a cultura do fazer o que tem que ser feito, bem feito todos os dias. E isso não vai acabar nunca, tá? Porque às vezes a gente fala assim, não, depois eu vou descansar. Empreendedor, seja como for, a gente não descansa nunca, sempre tem o próximo nível. Tem uma frase que até aprendi com o David também, que eu gosto muito, assim, que movimento gera progresso. Mas tu não pode ficar confundindo sempre movimento com progresso. Não confunda uma coisa com a outra, né? Então é importante, às vezes sim, tu tem aquele feeling, aquela coragem. Se tu não fizer alguma coisa diferente, dificilmente às vezes tu vai bater aquela meta e tal. Só que tu tem que avaliar para ver se aquilo tá fazendo sentido, se tá trazendo retorno, porque senão movimento por movimento não vai só ficar tirando dinheiro do teu caixa e tu não vai conseguir, de fato, conseguir alcançar o teu objetivo, né? Então, acho que eu gosto muito dessa frase aí, porque beleza, vai para frente, faz, mas de um certo momento tu tem que começar a analisar para aquilo, ver se realmente é progresso e virar um processo contínuo na tua clínica. Sim. E assim, a gente precisa das pessoas muito imbuídas do porquê. É muito comum, às vezes, a gente fala para secretário, para o time, faça isso, faça assado. Mas se eles não entendem o porquê e o quanto isso impacta lá na ponta, você não vai ter o mesmo nível de engajamento. Então, acho que é muito sobre isso. Assim, quando a gente está buscando a eficiência da operação, cada detalhe vai importar. Então, a gente tem que entender quais são os detalhes importantes e trabalhar com o nosso time assim, isso é importante porque não é só vai impactar o seu trabalho, não é sobre o que você está fazendo. Isso vai impactar lá na ponta, o trabalho da fulano, o resultado disso, daquilo. Porque se a gente não tem um porquê, é igual o paciente. Quando a gente atende o paciente, se eu passar uma receita para esse paciente, fala aqui, ó, você está com esse problema de pele ou essa questão de saúde, toma aqui, isso aqui vai te curar. Ele vai ter lá 4, 5 itens
E vai falar, tá, nossa, doutora passou isso tudo, vou fazer o primeiro, o segundo, a última aqui acho que não vai precisar não. E talvez é o mais importante, né? Quando eu pego o meu paciente e falo, ó, esse aqui vai mudar a sua pele, esse aqui vai trabalhar o problema, esse aqui vai evitar que apareça de novo, esse aqui é uma condição, uma profilaxia para algo secundário que pode acontecer, esse aqui não deixa de usar, que isso aqui vai melhorar a sua imunidade. Quando você coloca o porquê, eu garanto que ele vai usar todos os 5 itens que você passou. A equipe é a mesma coisa. Se a gente não explicar o porquê de cada ação, a gente vai continuar reclamando que a equipe não faz o que tem que ser feito. Mas a culpa é nossa de não ter trazido a clareza, né, do resultado final daquilo ali. Perfeito. Eu acompanho seus conteúdos, né? A gente segue no Instagram. Eu sempre percebi muito que tu sempre fala muito das secretárias durante o nosso papo. Tu puxa muito a secretária e tal. E às vezes a gente percebe, às vezes, que é um gargalo. A gente falou bastante de treinamento. E como é que tu vê o papel da secretária no time no geral, assim, doutora? Como de fato ter secretárias que mexam esse ponteiro na clínica, sabe? O que tu fez lá para conseguir trabalhar com a tua equipe? Porque eu acho que às vezes essa é uma dificuldade que a gente percebe dos médicos. Sabe que a gente já falou bastante aqui, que às vezes o médico não dá o tempo também para conseguir treinar e tudo mais. Mas como tu vê esse papel, assim, como ter secretárias que realmente mexam o ponteiro dentro do consultório? Primeiro, eu acho que a gente tem que desmistificar o que é o papel da secretária. A maior parte dos médicos e das secretárias acreditam que se a secretária atender telefone, marcar a agenda, botar lá e conduzir até as salas. E enquanto a gente acreditar que é isso, a gente vai continuar reclamando. Porque isso aqui é um 10, 20% do trabalho delas. Eu acho que a secretária, ela tem um papel fundamental em diversos pontos de contato. Hoje a gente teve um evento, né, e eu estava palestrando para os médicos, ensinando justamente sobre isso. A secretária tem o papel de ser o termômetro, muitas vezes. Então, pensa que quando eu estou lá na minha sala, eu vou atender um paciente, eu não sei como é que esse paciente chega. Às vezes é a primeira vez dele, ou é a segunda, ele está cheio de medo, de ansiedade. Ela é esse termômetro que vai me passar, doutora, esse paciente não quer fazer nada, então ele está com muito medo. Ou ela está super motivada, o que você falar, pode fazer. Concorda comigo que a forma como eu vou lidar com aquele paciente que falou que o que eu disser ele vai fazer, e aquele que está morrendo de medo e não quer fazer nada é completamente diferente. Aqui eu já tenho um paciente que está pronto, eu não preciso ficar ali, senão vai ficar até chato. E o outro paciente com medo, eu vou ter que entender quais são os medos, motivações, o que está acontecendo, para ajudá-lo a chegar na jornada de transformação. Então, esse é só um exemplo, mas a secretária, ela tem o papel de ser o termômetro, de preparar esse paciente para que ele compreenda o seu valor. Então, às vezes o paciente chega ali porque ele foi recomendado, mas ele não sabe sua história, que os pacientes que você atende, os casos bons que você tem. E muitas vezes uma conversa informal, essa secretária, ela vai munindo esse paciente de informações, ela explica todos os serviços que você oferece, mas sem aquela coisa de venda, sabe? Eu detesto aquele negócio assim, deixa eu te falar, que a gente vende, e eu não gosto disso. Acho que a gente quer gerar impacto e transformação na vida dos nossos pacientes, e essa secretária, ela é mais um veículo para isso, para a gente conseguir alcançar. Então, o que eu entendo? A secretária, ela é termômetro, ela consegue ampliar a percepção de valor daquilo que a gente faz, e até mesmo na hora de agendar uma agenda, não é simplesmente receber passivamente o que chega. Você tem que ter uma estratégia de agendamento que vai dizer sobre qual que é o nosso objetivo. Nós vamos ter X retornos por dia, X agendamentos com procedimentos. Como é que eu vou estruturar isso para que seja uma semana boa, um mês bom? Como é que eu vou distribuir esses pacientes? Porque não é um agendamento ao acaso, né? Não é algo passivo. É algo estrategicamente desenhado para ela. Se ela não tiver um norte, ela vai fazer o que está acontecendo ali. Então, a secretária hoje, ela exerce um papel que eu acredito que é um conector, onde ela ajuda na passagem do bastão do paciente que chega, seja que vá para mim, que vá para esteticista, mas que seja esse termômetro e essa responsável por gerar essa percepção de valor. E aí ela vai ter vários pontos. A forma como ela se veste, como ela impacta positivamente, a forma como ela se comunica desde o primeiro momento, a forma como ela conta as histórias da sua clínica, a forma como ela lida com esse paciente para agendar o retorno e faz ele comparecer ou não, porque tudo depende dela. Você faz uma boa conexão com ele, mas se ela agendar um retorno, olha, então seu retorno está tal dia, está tudo bem, talvez o paciente não vai dar a devida importância. A forma como ela vai agendar esse retorno, trazer a percepção de valor para esse paciente, do quão é importante para o resultado dele estar aí, vai gerar total resultado ali na ponta, né? Então, elas são molas fundamentais. E para isso, a gente precisa escolher bem. E aí, não vai ser, talvez, aquela secretária que já vem do mercado cheio de viés. Talvez é uma pessoa mais
disponível para aprender, que vem até de outro mercado, que venha do varejo, que vem, né? Eu acho que isso facilita, porque uma secretária muito no padrão enviesado, vai ser difícil treinar. Então, eu gosto de pegar pessoas de outras áreas. Então, acho que a gente tem que pegar no treinamento, a gente tem que ter uma remuneração proporcional, porque não é uma mera secretária. Uhum. Então, vai ter que pagar um pouco melhor, né? E colocar reconhecimento, sensação de pertencimento, de premiações, que faça essa pessoa querer continuar, né? Porque as pessoas não é só sobre o dinheiro também, é sobre como elas se sentem ali com você. Então, se a gente quer secretárias engajadas, a gente tem que contratar bem, a gente, né, escolher o perfil certo, a gente vai organizar essa sistemática de fazer ela sentir o valor dela, de premiar, de reconhecer, mas tem que treinar, tem que capacitar. E às vezes eu falo a mesma coisa várias vezes. Eu, por exemplo, quando eu faço um onboarding, quando eu contrato alguém novo, e eu boto elas para assistir os meus cursos de secretária online. Então, elas vão assistir o que os meus alunos assistem. Muitas vezes, depois de 6 meses, eu falo, olha, tá na hora de você assistir de novo. Porque é igual um livro que você lê várias vezes. Quando você vê a primeira, você vai captar o que está mais superficial e fácil. Depois que você está na diária, né, no dia a dia, lidando com pacientes, você fala, não, deixa eu ver. Você vai olhar com outros olhos aquele conteúdo. Você vai falar, nossa, isso aqui eu não tinha isso aqui eu não tinha percebido, vez. isso aqui eu estou vivendo todo dia, as dores são diferentes. Uhum. E cada vez que você vê o curso de novo, você vai estar com outras dores, você vai encontrar outras soluções. E a gente precisa treinar sempre. Eu te perguntei da secretária, porque, claro, a gente tem clientes de todos os tamanhos, né? Então, mas essa figura praticamente a gente encontra em todas as clínicas, né? E aí, durante o nosso papo, tu falou bastante do desenvolvimento do time, desde a questão de meditação, de quebrar algumas crenças limitantes. Claro que não existe bala de prata para o desenvolvimento de alguém. São essas várias ações cumulativas que vai desenvolvendo. Mas tu te lembra, assim, o que ação, o que investimento tu fez no time, principalmente para a secretária, que tu acha que mais, assim, mexeu o ponteiro? Eu vou te falar uma coisa, Felipe. Eu acredito que, assim, o grande divisor de águas, realmente, foi quando eu entendi que, assim, se a gente não treina a secretária de maneira adequada, o que é treinar? Eu já paguei vários cursos para as minhas secretárias, já fui para essas empresas CDL, a Ciúba, essas empresas de fomento do comércio, e elas iam para o treinamento e voltavam quase muito parecidos. E eu entendi que qual que é o problema hoje do mercado, né? E por que às vezes as pessoas não fazem? Elas não sabem o que é bom para o médico. Uhum. O que é bom para o médico? É diferente, talvez, do que é bom para um setor administrativo, para um cargo administrativo. O que é bom para o médico? O médico, ele precisa ter tranquilidade quando ele está na sala para fazer o que precisa ser feito. Quando eu tinha uma equipe que eu não tinha liderança adequada, desestruturada, eu sofria muito, porque assim, eu via um caos dentro da minha clínica, eu via encaixes, atrasos constantes, desorganização, copo, xícara suja, a funcionária não se responsabilizava por aquilo. Eu falava várias vezes a mesma coisa e não via resultado. E aí era muito sofrido e eu ficava muito aborrecida. Eu ia embora todos os dias nervosa. Eu falei, gente, não tá certo. E aí eu pensei, eu vou ter que desenvolver eu mesma, a minha secretária, para o meu olhar como médico. E o que eu entendo que hoje o médico quer? Ele quer que a secretária valorize o nosso trabalho. Então, e aí a gente pode ajudar essa secretária contando as nossas histórias, mas a gente precisa valorizar o trabalho do médico, entender o que é importante para ele. A gente precisa de tranquilidade. Então, é treinar a secretária para poder fazer o que precisa ser feito. Sabe quando você olha para a secretária e ela sabe o que precisa? Uhum. E isso a gente cria treinando. Então, foi baseado nessa minha dor que eu criei os meus cursos de secretária para treinar a minha equipe e disponibilizei para os médicos hoje, pensando que treinar sobre o olhar do médico. Não é sobre o olhar da gestora, não é sobre o olhar administrativo, é sobre o que eu, como médico, preciso para ter tranquilidade. Então, são detalhes simples. Eu quero chegar no meu consultório e ter tudo arrumado, copinho, água gelada, o ambiente impecável. Eu quero que essa secretária ela entenda que o trabalho dela impacta diretamente o meu. Então, como ela me traz as informações e já soluções para o paciente, é ensiná-la a pensar estratégico sobre o que é bom para o paciente, se colocar no lugar do paciente. Porque se ela vai tomando as decisões assertivas ao longo do dia, você chega ao final do dia menos aborrecido. Porque ela já encontrou o problema, ela detectou a solução, então isso faz toda a diferença. Então, quando eu criei os cursos de secretária online, foi realmente pensando em me ajudar primeiro, resolver uma dor que era minha. E aí, com tudo que eu fui aprendendo de liderança, de técnicas de atendimento, isso fez todo sentido. E hoje eu disponibilizo para os médicos esse curso online. Mas tem uma coisa que também é muito legal, que aí a gente pode fazer, né? Quando a gente imprime para a equipe um desafio, vamos pensar, você vai fazer um treinamento. E desse treinamento a gente vai esperar um resultado, que é: vamos ver se a gente melhora o nosso índice de qualificação no Google. Vamos ver se a gente consegue aumentar nossa recorrência ou taxa de indicação. Cada médico pode criar uma, mas criar um momento de celebração é importante, porque nem tudo é sobre dinheiro. As pequenas vitórias, né? As pequenas vitórias. Então, muitas vezes eu criava
colocava metas para minha equipe, ou em cima de um treinamento, gente, nós vamos fazer um treinamento, ou em cima de uma questão específica. E aí, muitas falavam assim, mas eu queria eu ouvia dos bastidores, eu preferia um dinheiro, né? Uhum. E eu pensava, gente, eu vou dar uma comissão, uma bonificação em dinheiro, elas vão pagar uma conta, daqui a pouco Nem vai virar vai parte... virar, né? Não vai... E aí eu preferia pegar o valor montante daquilo e criar uma experiência, que seja uma viagem, ou que seja uma imersão num restaurante que elas nunca teriam acesso, ou uma experiência, né, afetiva, que a gente esteja mais próximo. E hoje, as principais lembranças que elas têm são desses momentos. Doutora, a gente fez o treinamento, a gente aprendeu, a gente aperfeiçoou, a gente alcançou o resultado que a gente queria, a gente aumentou o faturamento, a gente fez isso. E quando a gente fez aquela viagem, quando a gente fez, foi muito incrível. E aí as fotos eternizam uma sensação de vitória que não tem preço, né? Então, acho que não é só sobre treinar, é você proporcionar o melhor treinamento para sua equipe, e é necessário, e é sobre celebrar. E colocar o desafio para elas e falar, gente, eu assisti uma aula outro dia que fala muito sobre a gente dar significado, né? E quando a gente dá significado, olha, gente, isso aqui é um treinamento porque eu acredito em vocês, porque vocês são as melhores e eu quero vocês comigo. Então, coloca um significado de importância daquilo e celebra no final, né? Aquela conquista. E elas vão se sentir muito motivadas a querer isso de novo. Isso gera uma sensação muito gostosa. Senão a gente fica sempre naquele... lá no final, né? E aí esquece de ir comemorando essas pequenas conquistas durante a jornada ali também. Senão a gente, amanhã, quando bater tal coisa. Aí quando bate já não é mais muito importante, né? Sim, com certeza. E a gente foi falando de praticamente toda a tua trajetória, lá do iniciozinho até esse momento de expansão. E queria te perguntar, doutora Cíntia, o que é aguardar ainda da doutora Cíntia? Qual que é o sonho grande da Audate? Quais são os próximos passos? Qual que é esse movimento ainda? Onde é que tu quer chegar com esse movimento de crescimento? Ô Felipe, eu estou numa fase, nos últimos tempos, muito voltado para autoconhecimento, para um momento de transformação pessoal mesmo, e que repercute na vida profissional. Então, o meu objetivo agora é transformar todos esses anos de conhecimento, de experiências, de gestão, e materializar isso num movimento de transformação realmente muito grande para os colegas. Então, assim, o que vem por aí? A gente está muito focado agora em ajudar mais pessoas. Então, é começar a transferir esse conhecimento, essa experiência de uma maneira prática. Então, a gente começou agora, a gente teve um primeiro evento presencial, né, num congresso, com vários colegas, sala lotada, a gente falando de gestão, mas a gente quer ir muito além. Então, novos movimentos virão no sentido de pegar na mão dos médicos, dos colegas, de ajudar a criar esse ecossistema de compartilhar, de somar e crescer junto, que é sobre isso que eu acredito. E falta, né? Porque o médico, ele não se abre muitas vezes, né? Não troca isso, não fala dos problemas com o colega, né? E todos dividimos problemas muito semelhantes, né? A dor de um é a dor dos outros. E eu já passei por vários e eu não tenho problema nenhum de falar. Mas é pegar na mão, ajudar a formar um ecossistema e a gente expandir, né? E a gente vai trazer, eu vou trazer soluções, ferramentas importantes que eu acho que vão ajudar esses médicos. Então, é muito sobre esse momento que eu acho que faz sentido para mim. E para quem fizer sentido, assim, quero muitos colegas juntos, porque eu acho que a gente pode fazer crescer e fazer coisas grandiosas juntos. Que legal. Conta com a gente também nesse processo. Com certeza. Sabe que é super parceira aí nos projetos também. Que a gente puder apoiar, a gente tá junto. Com certeza. Quando a gente já tá indo pra reta final, e a gente sempre, quando vai ter um convidado, a gente sempre manda lá no grupo do WhatsApp nosso, que a gente tem com alguns clientes que nos ajudam, enfim, algumas perguntas. Se tem alguma coisa para perguntar para a doutora Cíntia ou para o convidado que vai ir. Eu tenho 2 perguntinhas da audiência aqui, tá? Tá bom. Uma é, com toda a tua experiência, como tu enxerga o futuro dos consultórios de clínicas de dermatologia em termos de gestão? Como é que tu vê esse mercado que está chegando? A gente está falando aí de são cerca de 500 mil profissionais, 2030 para chegar a 1 milhão. Como é que tu está enxergando todo esse movimento, doutora? Vou ser muito sincera. O mundo e a forma como as pessoas consomem tem mudado drasticamente. O dermatologista, que trabalha muito com procedimentos estéticos, cosmetológicos, com cosmetria, se ele não se adaptar e ele não inovar, ele vai passar tempos difíceis, porque a gente precisa se movimentar, a gente precisa estar caminhando o tempo todo. A medicina do passado, que meu pai viveu 43 anos atrás, não é a que a gente vive hoje. E está mudando muito rápido, né? E muda muito mais rápido. E assim, é um piscar de olhos. Então, assim, a perspectiva ela é desafiadora, complexa, requer ajuda e apoio, né? Requer constante atualização, e não é só estudar sobre o que você faz tecnicamente. Se você não desenvolver ferramentas, se você não aprender, e não precisa ser expert, mas aprender o mínimo sobre gestão, sobre marketing, sobre liderança, vão acontecer tempos difíceis, certamente. Perfeito. E a outra que a gente recebeu aqui também, doutora, tu já falou um pouquinho durante, mas acho que é legal talvez falar um pouco do teu processo também, mas como é que tu mantém a motivação tua e da tua equipe e continua garantindo um bom clima organizacional enquanto continua crescendo? Olha,
Eu acredito que são 2 pontos. Primeiro, a gente tem que se autoconhecer. E se a gente tem algo que não tá bom na nossa vida, você vai repercutir isso pro seu trabalho, para as pessoas que vivem com você. Então, primeira coisa, terapia, autoconhecimento, vai se olhar, né? Porque eu já vivi muito isso na minha vida. Assim, se eu não tô bem comigo, em alguma esfera da minha vida, você repercute esse clima para onde você tá. Então, esse é o primeiro ponto. Segundo, detecte no seu ambiente de trabalho se não tem uma erva daninha ali. Porque, às vezes, a gente tem uma erva daninha ali que ela é boa, competente, faz tudo, mas é aquela pessoa que vai ali e desmotiva a coleguinha. Ah, mas você viu? Ah, mas eu não concordei com isso que fizeram. Ah, mas... Sempre e ela tem um probleminha, sempre né? tem. E assim, eu demorava demais a desligar uma pessoa dessa. Eu demorava demais a tomar atitude. Hoje, com um olhar mais frio e a maturidade, depois a gente cai em alguns buracos, a gente vai entendendo que assim, não dá para esperar muito tempo. Se você detecta que tem uma erva daninha que contamina, que contagia, com conversas que desmotivam, por melhor que ela seja eficientemente, ela está queimando toda a motivação do seu time. E você precisa tomar uma atitude o quanto antes. Então, Total. detecte quem na sua equipe exerce esse papel, porque você motivado, você vai inspirar todo mundo. E busque autoconhecimento, busque tratar o que não está legal para você, porque não existe uma vida profissional e uma vida pessoal. Elas se intercomunicam. E se a gente não está bem na integralidade, assim, se tem uma esfera da nossa vida que não está ok, ela contamina todas as demais. Então, esse é o maior aprendizado. Perfeito. Eu também vejo muito isso, assim, a gente, às vezes, e eu vejo isso com os nossos clientes também, às vezes conversando, quando a gente vai trocar ideia, inclusive na aula de hoje eu trouxe muito insight de conversa que a gente teve, e quando a gente percebeu, poxa, o que tu tá fazendo diferente? A gente ia lá, marcava uma call, e era normal, às vezes, escutar, e eu vejo isso de empresários também, que às vezes tu começa a ficar refém do teu próprio negócio, tu tá, às vezes, chateado porque tem uma pessoa na equipe, só que tu tem esse poder de mudar. Tu é o líder da tua organização, né? Então, às vezes, em alguns momentos, a pessoa também tá um pouquinho desmotivada. Enfim, cara, mas só depende de ti essa mudança, sabe? Sim. Tem que ter essas conversas difíceis, é importante esse enfrentamento. É óbvio que a gente nunca... Não no sentido de ser mal educado, né? Mas é que nem tu falou. Eu posso continuar sendo... Tu falou alguma coisa amável, né? Mas doce e firme ao doce e mesmo firme. tempo. É. Perfeito. E a gente não tem muito como ter alguém que nos motive. Então, às vezes, a gente tem que ser a própria automotivação. Verdade. Então, assim, empreender, é para os fortes mesmo. Aham. Mas vem cá, o médico que se propõe a fazer um vestibular, fazer uma faculdade de medicina, ele não é fraco. É. Né? Quem se consegue estudar dia e noite para passar no vestibular, ele não é fraco. Então, o que às vezes precisa é só um pouco de autoconhecimento, enfrentar essas sombras que precisam ser tratadas, né? Buscar realmente ajuda com quem sabe, porque às vezes nem caminhar sozinho não é fácil, Não. mas vai com quem sabe, quem está na sua frente, quem já trilhou um caminho, quem consegue te ajudar, quem consegue te dar a mão, e vai, né? Porque o médico, ele tem capacidade, ele é forte, ele consegue. Eu sempre falo muito isso, que assim, que o médico ele tem uma ética de trabalho muito forte, vocês são acostumados a estudar, tem que passar no vestibular, então se realmente vocês focam numa coisa para resolver, vocês já têm essa habilidade desenvolvida, né? E eu acho que ainda tem uma questão no empreendedorismo médico que ainda é mais difícil do que no geral, porque são raros, tem exceções, mas não sei como é que é lá na Audate, mas muitas vezes ele é um empreendedor meio solo, ele que toca tudo, daí depois vai vindo sócios minoritários, por exemplo, eu na gestão DS eu tenho mais dois sócios que são tão importantes quanto eu, então tu consegue ir dividindo esse fardo da trajetória, né? E muitas vezes, ao menos dos clientes que a gente tem ali, eles têm outros sócios, mas que foram entrando ao longo do caminho e que a grande responsabilidade ainda está em cima deles, né? Então é um movimento difícil, né? Uma carreira meio solitária. Eu acho que é solitário. E assim, em vários momentos a gente vai precisar de ajuda, seja contratar uma consultoria, seja parar para conversar com alguém, que você tenha uma zona de confiança e segurança, porque também acho que isso é muito importante. Eu acho que é uma caminhada solitária, mas que existem recursos e apoios que são possíveis, né? Se a gente se olhar para esse lado, assim, não achar que também você tem que fazer tudo sozinho, né? Eu queria muito, 17 anos atrás, que eu tivesse cursos, mentorias como que tem hoje, como que eu ofereço para os médicos. Na verdade, eu me lembro a minha sensação. Eu falava, gente, eu era tão pequena, eu não sabia como cobrar um pilho, não sabia nada. Eu falava, gente, eu queria ser um mosquitinho para estar na clínica daquela médica, para saber como que ela cobra um procedimento. E assim, não tinha isso. Então, hoje, que bom que existem médicos, né? O David faz muito isso, que bom que os colegas podem contar com essas ferramentas porque elas encurtam, elas evitam falhas que a gente já viveu e que a pessoa acaba evitando, elas aceleram a velocidade de crescimento, elas trazem uma visão, quase que pega na mão, né? Quando eu faço meu curso de gestão online lá, eu falo para ela, bota a sua equipe para assistir essas aulas, porque eu tô falando para você, mas a sua equipe vai gostar de ouvir sobre marketing, posicionamento, sobre branding, sobre como a gente pode, né, se diferenciar, se destacar. E acaba que é um movimento que quando vê,
todo mundo pega um pouquinho desse raciocínio. Então, que bom que hoje existem ferramentas digitais ou presenciais que ajudam, né? Vocês têm aí a escola que ajuda a gente a trabalhar um pouco essa eficiência operacional. Isso faz toda a diferença. E, gente, não esqueçam, a gente fala muito em treinamento de equipe, assim, que 4 mais 1 é mais do que 5. Então, às vezes, a gente quer que a pessoa também veja um treinamento e vocês querem que faça isso fora do horário de trabalho. Pega um horário de agenda. Olha, a gente já tem tempo suficiente de segunda a quinta para conseguir tocar as coisas da empresa. Então, pega um horário na sexta-feira de tarde, começa a fazer uma cultura dentro. Isso mudou muito lá para a gestão DS, assim, que, cara, é parte do teu trabalho se desenvolver. Então, tu tem que colocar na agenda das pessoas que, olha, só que tu tem que ter esse compromisso, essa autorresponsabilidade de naquele momento estar se desenvolvendo, né? Então, isso é muito importante. A gente ver que o médico quer que a secretária use mais recursos da ferramenta, mas não quer liberar horário para fazer o treinamento, sabe? Com então, certeza. É importante isso. Doutora, a gente está já finalizando e o nome do nosso podcast é Prontuário de Gestão, porque qual que é o lance, assim, e a gente traz, você é médica também, né? Então às vezes eu brinco com o pessoal que vem que é consultora, agora tá na hora de colocar o jaleco, né? Mas por que é Prontuário de Gestão? Porque a gente bate um papo sobre algum tema, o tema de hoje foi essa jornada do médico, né? De toda a evolução, do crescimento. E a gente bate um papo como se fosse uma consulta e no final tem ali uma prescrição que a gente precisa entregar, né, para o nosso paciente, que ele às vezes ele tem várias dores e a gente vai resolver aquilo que é mais urgente. E um pouco do papo que a gente bateu hoje aqui, se tu pudesse deixar uma prescrição para nossa audiência, para os médicos, o que eles deveriam focar assim, para na segunda-feira começar a colocar em prática e para quem está querendo ter essa trajetória de crescimento também. Nossa, essa prescrição vai ser boa, viu? Eu acredito que, assim, primeiro, invista em conhecer a si mesmo, né? Esse é o ponto de partida. Eu só consegui chegar onde eu cheguei porque eu sabia onde eu queria chegar e eu nunca parei de me desenvolver como pessoa e como profissional. Então, acho que a primeira coisa é autoconhecimento e sempre, isso aí acho que é algo que nunca pode parar. Segundo ponto, uma vez que você sabe onde você quer chegar e o que faz sentido para você, valorize as pessoas que estão com você, né? Quanto mais você capacitá-las e treiná-las, mais leve vai ser o seu dia a dia. Então, acredite nas pessoas, invista nos treinamentos. E terceiro, busque ajuda, porque tem sempre alguém que já trilhou o caminho na sua frente, que sabe essa trajetória e vai poder pegar na sua mão e te ajudar, né? Eu vejo isso nos meus médicos, nos mentorados. Eu tenho médicas que saíram de consultório simples e hoje me param nos congressos. Olha, eu montei minha clínica, eu estou feliz, eu não achei que isso era possível. E é muito legal você ver, né? Às vezes pessoas que não acreditavam em nada de possibilidade, hoje tem uma clínica bem estabelecida, são orgulhosas. Então, se eu pudesse dar 3 conselhos, é isso: conheça a si mesmo, invista nas pessoas que estão com você, porque através delas você pode implementar processo, o que você quiser. E busque ajuda. Ao longo da minha vida, eu busquei ajuda em vários momentos. Seja ajuda de coaches, de treinamentos, de cursos, de MBA, de grupos de negócios. A gente precisa aprender com quem já fez. Isso acelera muito, facilita muito. Total, muito bom. Eu acho que eu nem vou deixar nenhuma prescrição hoje, que para mim tá tudo completo aqui. Doutora, quem de repente ainda não te conhece, não te segue, como é que faz para te encontrar? Tu falou dos cursos também, como é que faz para achar os cursos? Quem tem essa dor da questão da secretária também, como é que pode encontrar mais informações aí sobre o teu material, sobre o material dos cursos também? Olha, quem quiser saber um pouco mais, entra no Instagram, doutora Cíntia Cunha, meu nome não tem H, não tem nada, né? Entra no Instagram, lá eu consigo atualizar as pessoas frequentemente e a gente tem cursos e mentorias para acontecer. No meu Instagram tem lá dentro um caminho para o Cíntia Cunha Cursos, que é um outro Instagram voltado mais para aperfeiçoamento, mas não se preocupe com isso, entra no meu Instagram pessoal, lá a gente costuma atualizar e comentar com os médicos o dia a dia, o que está acontecendo, as novidades que vem por aí. E vai ser um prazer quem quiser entrar nas nossas jornadas, crescer com a gente, né, compartilhar esses resultados, porque eu acredito que, como aquela médica perguntou, né, o futuro ele é desafiador se a gente não se preparar. Não é só para o médico, é para qualquer segmento, é para o gestão DS, é para a empresa ali, né, da esquina, é para todo mundo. E o mundo está mudando tão rápido. Ou a gente muda e a gente acompanha esse crescimento, ou a gente vai ficar para trás muito rapidamente. Total. Não tem outro caminho. E assim, cada vez mais eu me assusto com a velocidade com que tudo muda. Então, é convidar as pessoas para a gente estar junto, para a gente crescer, porque vem muita coisa boa aí por aí. Boa. Muito obrigado pela tua participação. Acho que foi um baita bate-papo para a gente poder encerrar essa temporada. Obrigado mesmo por estar aqui com a gente hoje, viu? Obrigada, Felipe. É um prazer estar aqui com todo mundo, viu? A gente se vê numa próxima. Boa.
E é isso aí, pessoal. Finalizamos a nossa segunda temporada do Prontuário de Gestão. Queria agradecer de coração mesmo todo mundo que está com a gente, cada vez com mais audiência, mais pessoas escutando, vocês participando. Isso é muito importante para a gente, porque a gente entendeu desde o início que a gente é muito mais do que um software de gestão, né? Então, para de fato entregar a nossa missão, que é ajudar médicos a construir negócios melhores, essa parte da educação, de trazer especialistas, de ir além só da ferramenta é fundamental para que a gente consiga chegar nesse nosso objetivo. Então, muito obrigado mesmo por estarem participando, mandando os podcasts. Às vezes a gente conhece os clientes, ou que nem são clientes ainda nos eventos. Eu já te escutei no podcast. Isso é muito gratificante para nós. Então, muito obrigado e sigam acompanhando aí para nossa terceira temporada. Não esqueçam de seguir o Prontuário de Gestão, seguir lá a Gestão DS, porque vocês vão sempre saber em primeira mão aí quando a gente vai lançar os próximos episódios, tá bom? Nos vemos na terceira temporada. Até mais. Tchau, tchau.